Last Click, First Click, Data Driven. Quer saber como funciona cada um desses modelos? Meu nome é Eduardo Fuzeto, eu sou cofundador da Tractor, a agência número 1 em performance MarTech, e estou aqui para te explicar como funcionam os principais modelos de atribuição do mercado. Tá em dúvida em relação a qual usar, como eles funcionam? Vem comigo! Para começar, se você não sabe o que é um modelo de atribuição, clica nesse card aqui que a gente tem um vídeo falando só a respeito disso. Se você já sabe, vem comigo que a gente vai falar sobre os principais modelos disponíveis no mercado. Last Click ou Last Touch. Esse é um modelo que vai atribuir 100% da responsabilidade por uma venda ou uma conversão para o último ponto de contato que o usuário teve com a marca. Portanto, uma vez que o Last Click é um modelo de atribuição que vai jogar todo o peso para o último ponto de contato que o usuário teve com a sua marca, ele é ideal para casos onde você tem um ciclo de venda ou um ciclo de convencimento, vamos colocar assim, extremamente curto, quando o processo de descoberta, entendimento, conversão do produto acontece todo quase que em uma única sessão, o que não acaba sendo a maior parte dos casos, que não acaba sendo a realidade da maior parte das empresas. E aí eu vou te falar o seguinte, o Last Click, começamos por ele e a gente vai deixar ele lá por Last, porque tem uma polêmica em torno do Last Click que começou a rolar nos últimos meses, começou a rolar nos últimos anos e eu tenho alguns comentários. Então fica até o final desse vídeo que eu vou falar sobre o Last Click, que é o modelo mais comum, o modelo mais utilizado, mas o mais polêmico também. Modelo número 2 é o caminho inverso, esse é o First Click. É o modelo onde a gente vai atribuir toda a responsabilidade por uma venda ou uma conversão para o primeiro ponto de contato com o usuário. Como eu estou analisando via First Click o início da jornada do meu usuário, ele é um modelo interessante para casos onde você tem, por exemplo, na sua operação de mídia paga, um foco na descoberta do produto, um foco em awareness. Vamos supor que você inicie os seus relacionamentos via mídia paga e termine eles via ações de CRM ou até mesmo do teu app. Logo, olhar ou colocar mais peso no início da jornada do usuário pode fazer sentido para esse cenário. Mas fica também o disclaimer de, se você tem uma jornada muito distribuída, com muitos pontos de contato, o First Click vai contar só um pedaço dessa história, então toma cuidado. Modelo número 3, modelo linear. A atribuição ou o sucesso dessa venda vai ser distribuído de forma igualitária para todos os nossos pontos de contato. No modelo de atribuição multi-touchpoint linear, a coisa começa a ficar um pouco mais refinada, uma vez que você já está distribuindo o peso e a responsabilidade por uma conversão dentre os diversos pontos de contato que o usuário teve ao longo da sua jornada. Portanto, se você tem uma jornada mais extensa, onde existem diversos pontos de contato, ele já começa a fazer mais sentido do que First Click e Last Click, mas esse também não é um modelo à prova de balas. Se você tem eventualmente um canal que tem uma contribuição maior, um canal que pesa mais para a conversão do usuário, esse é um modelo que não vai mostrar isso para ti, uma vez que ele considera de forma igualitária o peso que cada ponto de contato teve na estrutura. Modelo número 4, o Time Decay, é um modelo que vai distribuir também o resultado por todos os pontos de contatos existentes na jornada. A grande diferença é que ele vai atribuir um valor mais pesado para aquele que foi o último ponto de contato do usuário antes da conversão ou da venda. Esse modelo vai atribuir mais peso para a última interação, apesar de também considerar os canais anteriores como responsável. Aonde que o bicho pega aqui? Qual que é o gap desse modelo? É justamente atrelar o maior peso ao final da jornada. Isso vai prejudicar a tua análise caso o teu processo de decisão, caso o processo de decisão que as pessoas têm em relação ao teu produto seja longo, porque não é necessariamente o canal que influenciou mais ou menos. Pode ser só o tempo que as coisas levam. Pode ser que o usuário só permaneceu mais tempo ali porque ele estava analisando, às vezes, um requisito técnico em relação àquele produto, àquele serviço que tu está vendendo, e não necessariamente foi o último canal que mais influenciou nele. Portanto, conta toda a história, né? Você tem ali uma visão de todos os canais, mas não necessariamente vai refletir o peso que cada um deles teve na conversão do usuário de forma cristalina. Por fim, nós temos o modelo Position Based, ou modelo U, que é um modelo onde você vai atribuir 40% do resultado para o primeiro ponto de contato, 40% do resultado para o último ponto de contato e os outros 20% da responsabilidade pelo resultado serão distribuídos de forma igualitária dentre todos os demais pontos de contato que existiram.
Assim como os dois modelos anteriores, o modelo U, ou Position Based, vai apresentar problemas similares e vantagens similares também. Então, primeiro ponto, eu levo em consideração todos os eventos traqueados. Então eu estou dando algum peso para todo mundo que contribuiu na venda. Mas qual que é a desvantagem aqui? A desvantagem é que nem sempre ele vai refletir o impacto real que cada um dos canais teve na conversão do usuário. Eu vou dar um exemplo. Aqui a gente está distribuindo 40-40 e o restante do percentual de responsabilidade dentre os diversos pontos de contato. Vamos supor que o usuário foi convertido, ele passou um tempo no seu funil e falou, ok, acho que está na hora de eu comprar aquele produto, finalizar minha compra lá no e-commerce. Ele pesquisou pelo teu nome no Google e realizou a conversão. Nesse formato, independente do que aconteceu antes, o Google vai ficar com 40% do crédito, último ponto de contato. Mas esse é um ponto de contato que eu poderia até desconsiderar, né? Vamos supor que o usuário pesquisasse meu nome no Google, supondo que o meu business não depende de eu ter campanhas de branded search. Ele pesquisou meu nome no Google, apareceu um link orgânico, ele concluiu a venda dele da mesma forma. Eu teria 40% a menos de responsabilidade para o Google aqui nesse cenário. Então esse é um caso de tantos outros, onde o modelo U, mesmo distribuindo o percentual em diversos canais, não conta a história de uma maneira fidedigna. Então tem que tomar cuidado, mesmo com esse modelo que é um pouco mais avançado. Zeto, e Data Driven Conversions, e Enhanced Conversions, e esses outros modelos de atribuição presentes em plataformas como o Google Ads? Qual que é a sua opinião sobre eles? Data Driven Conversions. Analytics, Google Ads, a maior parte das plataformas já tem algo similar. Esses são modelos que eu vou colocar dessa forma. Eles são tentativas de players como a Google, Meta também faz isso em algum nível, de encontrar um modelo de atribuição que cubra os gaps que eu comentei que existem em cada um dos modelos anteriores. O que eles vão fazer é, utilizando algoritmos que calculam o peso de cada um dos canais, eles vão distribuir a atribuição dentre os diversos pontos de contato que o usuário teve com a sua marca. Eles são bons, eles são ruins? Em geral, uma vez que bem alimentados com dados, eles são modelos interessantes. Eles vão ter os seus problemas, o algoritmo não é a prova de balas, mas eles vão tentar contar a história dos usuários que converteram com um nível de sofisticação maior do que os demais modelos. Particularmente, eu acredito que vale a pena começar a explorar esse tipo de modelo de atribuição, ter esse cara como um aliado ali na tua estrutura de analytics. Jogue tudo fora e use modelos de atribuição Data Driven Based. Pode ser que seja um movimento meio brusco, a depender do nível de maturidade digital que você tem, mas certamente trazer eles para dentro do teu stack, trazer eles para o centro das atenções ali, é sim uma dica que eu daria. Agora vamos de polêmica. Falei que ia ter polêmica sobre o last click. E o papo é reto. Parem de usar esta merda. O modelo de atribuição last click deveria ter ficado lá em 2000, sabe lá Deus quando. Não faz mais sentido guiar as tuas otimizações e os teus resultados com base em last click. Qualquer que seja a tua operação. B2B, B2C, D2C, qualquer que seja a tua operação. Eu vou citar para vocês uma unidade de pesquisa feita por dois caras que talvez você já tenha ouvido falar, Google e Boston Consulting Group, BCG, certo? O número médio de interações entre usuários e marca antes de uma conversão lá em 2014 era de mais ou menos 9 interações. Trazendo esse dado para 2024, ano da publicação dessa pesquisa, ele saiu de 9 touchpoints para 500 touchpoints, a depender do segmento que você está usando. E você vai dar todo o resultado, vai dar todo o mérito para a conversão pelo último ponto de contato. Você é burro. Se você tá tomando decisão desse jeito, você tá moscando, pô. Por mais que doa, por mais que a gente não esteja acostumado, por mais que dê mais trabalho em implementar, você precisa ter um modelo de atribuição que vai contar a história inteira. Você precisa ter um modelo de atribuição que considere os diversos pontos de contato que acontecem com o usuário antes da conversão. Algum deles é a prova de bala? Não, eu acabei de falar isso 30 segundos atrás. Mas você precisa começar a utilizar modelos um pouco mais sofisticados, sair do last clickzinho ali, isso é coisa de marqueteiro amador. Hoje em dia você está usando amadorismo. Você é amador. Então o papo é esse, explore outros modelos de atribuição. O last click, infelizmente, não conta mais a história que a gente precisa, ele não mostra mais o que a gente precisa. Como eu disse, cada modelo tem os seus pontos fortes, cada modelo tem os seus pontos fracos. Alguns deles já são bem ultrapassados. Não tem bala de prata,
você não vai conseguir, pelo menos com a tecnologia que a gente tem atual, considerando cross-devices, cross-channels, padrão de comportamento do usuário, LGPD, GDPR, enfim, são muitas as variáveis que influenciam na capacidade que a gente tem de medir resultado hoje, e não é fácil, não é uma brincadeira. Então, experimente diferentes modelos, experimente coisas que vão para além da contagem de clique. Hoje a gente tem metodologias como Marketing Mix Modeling, que já existe desde o início dos anos 1900 em bolinha. Então, experimente coisas diferentes para conseguir entender aquilo que é o mais importante, o comportamento do usuário, o que influencia no comportamento do usuário. Teu objetivo não é gerar clique, não é gerar lead, não é gerar MQL, não é gerar nada disso. Teu objetivo é se comunicar com as pessoas, expor os teus pontos positivos, convencê-las de algo, expor a tua marca. Então, utilize os modelos de atribuição com esse propósito, não para virar rato de plataforma ali, quero clique. Modelo de atribuição é uma ferramenta que te ajuda a entender o usuário. Então, busque entender o usuário e não correr cegamente atrás de um número de um relatório. O vídeo de hoje fica até aqui, mas olha, se inscreva no canal da Tractor. É só aqui que você vai encontrar coisas interessantes como essa. Mais uma vez, meu nome é Eduardo Fuzetto, eu sou cofundador da Tractor. Foi um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Até a próxima. Valeu!